Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos ler 2 João, capítulo 1. Se você é um capítulo único também, né? Se você tem gostado, dá o seu gosto, partilhe o vídeo, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela vida dessa pessoa que está agora acompanhando essa meditação comigo, que ela seja ricamente, fartamente abençoada. E peço teu Espírito Santo que nos abençoe na leitura dessa palavra, para que possamos compreender a tua vontade, que assim seja. Então, a carta do apóstolo João, no versículo 1, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Comentário: o presbítero, João se identifica como presbítero. Essa palavra se refere a ancião, ou seja, um homem mais velho. Essa nomenclatura ficou conhecida como um título apostólico, usado também por Pedro em sua epístola. É provável que nessa época João estivesse com cerca de 90 anos, sendo o último discípulo do Senhor Jesus que ainda vivia. Dando continuidade no 2. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, andar, de acordo com como as Escrituras ensinam, é andar na verdade. Então, eu posso andar na mentira, praticando a mentira, ou andar na verdade, praticando a verdade. Nunca o contrário. No 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Naquela época, a igreja do Senhor Jesus, ela começou a receber muitas pessoas, Muitas pessoas viam pelo atrativo da morte do Senhor Jesus, mas muitas delas queriam manter as tradições antigas, dizendo o seguinte, que o sacrifício do Senhor Jesus não era suficiente para a salvação. Então, criava-se uma confusão enorme no meio da igreja, muitas pessoas se perdiam, muitas pessoas começavam a ficar com dois pensamentos, não sabiam se seguiam os preceitos antigos do judaísmo ou se seguia o Novo Testamento agora, a nova aliança através do Senhor Jesus. No 8 diz, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. O comentário do 8 diz, olhai por vós mesmos. Esse conselho divino visa a extrema vigilância na fé. Essa advertência serve para todos, independentemente da idade, do tempo, de convertido ou da posição que ocupa na obra de Deus. Qualquer pessoa que se expõe às tentações do pecado e deixa de orar ou de se guiar pela palavra de Deus é conduzida ao erro e ao fracasso. Para que não percamos o que temos ganho, significa que muitos começaram a jornada cristã com fé, obediente, com grande zelo, porém logo foram vencidos pelos problemas, pelas perseguições e pelo esfriamento. Por não se manterem fiéis ao Evangelho até o fim, perdem o que o Altíssimo lhes tinha reservado. Outros, embora tenham muita disposição e obras realizadas, apresentam uma fé vacilante, ou seja, não permanecem na fidelidade, por isso correm o risco de perder sua recompensa na eternidade. Ser salvo, é a parte mais fácil, Você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e está salvo. Agora, o que é preciso para manter essa salvação? Aí é o mais difícil, O apóstolo Paulo faz até uma referência. O que nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai dando vários exemplos, A fome,
É a escassez, é as riquezas, é isso, é aquilo. Então, o que pode nos separar? É aí que nós temos que vigiar constantemente para manter essa salvação. No 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Os discípulos certa vez perguntou quem se salvaria. E o Senhor Jesus respondeu bem simples e prático, né? Ele falou, aquele que perseverar até o fim. Então, não adianta perseverar durante um tempo, é preciso fazer isso até o fim. No 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. O comentário, não o recebais. No passado, havia muitos pregadores itinerantes que costumavam se hospedar na casa das pessoas. João adverte a não recebê-los, porque muitos fiéis abrigavam em seus lares falsos mestres e assim acabavam se contaminando espiritualmente com ensinamentos contrários ao Evangelho. A fidelidade de um cristão deve ser vista no zelo que ele possui com a preservação da palavra de Deus e com a sua própria salvação. Para isso, precisa rejeitar qualquer argumento que contraria aquilo que as Escrituras mostram. A advertência de João de nem ao menos saudá-los parece radical, mas foi necessária para orientar as pessoas a preservarem a sua fé e o seu maior tesouro. Primeiro porque se você está perto de pessoas que falam mal, por exemplo, dos líderes, dos pastores, você fala, não, mas eu não concordo com ela, mas vou ficar aqui ouvindo. Você é conivente, né? Você está aceitando. Porque se você não aceita, primeiro você vai corrigir aquela pessoa. E segundo, se você está ali e não corrige aquela pessoa, no mínimo você deve se afastar dela. Alguma coisa está de errado com aquela pessoa. Então, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que é melhor que você se afaste para que você também não tenha a sua fé contaminada. Então, é como a lepra nas épocas do Senhor Jesus, né? Era uma doença tão contagiosa que era preciso se afastar daquelas pessoas. Então, o pecado, ele também é considerado mesmo, né? Uma lepra. E no 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. O comentário do 12, espero ir ter convosco. Embora João estivesse em idade avançada, com fragilidades comuns do envelhecimento, ele alimentava dentro de si o desejo de ensinar e discipular pessoas na fé. Seu esforço pela salvação de outros não esfriou com o tempo, pelo contrário, permaneceu vivo. João mantinha o mesmo método do Salvador, ensinar olho no olho. Por esse motivo, o apóstolo ansiava ir ao encontro daquelas pessoas. Com isso, entendemos que quem serve a Deus com sinceridade possui dentro de si o mesmo objetivo do Altíssimo, que é ganhar almas para o seu reino. Assim, por crer que é um instrumento do Espírito Santo nesse mundo, não perde tempo, mas gasta a sua vida em favor do Senhor. Logo, não cansa de lhe agradar. O discípulo do Espírito Santo está sempre disposto a estender as mãos ao aflito e a oferecer a ele o evangelho que um dia recebeu. Às vezes a pessoa ela vê para alguns exemplos da Bíblia, né, de pessoas que envelheceram e que elas mantinham uma saúde, né, que elas mantinham uma força, e elas falam, eu quero envelhecer assim, desse modo. Eu também quero, mas nós temos que entender o nosso corpo, que somos um vaso de barro e cada um vai reagir ao tempo de uma forma. Por exemplo, Isaac era um homem de Deus, mas ficou cego. Então, não caia nessa bobagem de não saber envelhecer. Saiba ter fé. O homem interior seu tem que estar forte. Você pode não fazer o trabalho, o serviço que outros fazem, mas você pode se dedicar ainda mais à oração. Terceiro João, né? A terceira carta do apóstolo João. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Comentário: Gaio,
A saudação de João é direcionada a Gaio, a quem demonstra profundo amor e admiração por causa do seu apego à palavra da verdade. O apóstolo deseja que Gaio tenha o corpo e a mente saudáveis, assim como bem vai a tua alma. Isto é, ele faz votos pela sua vida, mas especificamente por sua saúde, para que seja tão bem sucedido como era a sua vida espiritual. Enquanto a saúde física depende de alguns fatores, como boa alimentação, o descanso, para que o corpo permaneça saudável, a saúde espiritual depende da comunhão com Deus. Não há riqueza maior na vida do ser humano que conhecer o Senhor Jesus e ter o seu espírito para conduzi-lo às melhores escolhas. Ele é a garantia da força e vitória diante das tribulações desse mundo e o penhor da vida eterna. E aqui embaixo o comentário do 2, que te vá bem em todas as coisas. É da vontade de Deus que os seus filhos sejam bem-sucedidos em sua vida terrena. Ele, mais do que nós mesmos, deseja abençoar nossa saúde, nossa família, nosso trabalho, nossos negócios e nossos projetos. Por isso deixou numerosas promessas concernentes a isto. O Todo-Poderoso não tem prazer de ver os justos humilhados pela condição financeira precária, pelas desavenças no lar ou pelas doenças que os impedem de gozar a vida, que é um dom seu. Para isso, ele nos deu a fé, o único instrumento capaz de nos fazer alcançar a concretização das suas promessas e o suprimento das nossas necessidades espirituais e físicas. E creia nisso, o que o Espírito Santo quer hoje é estar em você para que as coisas corram bem. E tudo colabore para o bem de Deus e para o seu bem. E às vezes, a gente fala assim, tudo corra bem. Claro, nós queremos que todas as coisas dê certo como nós pensamos. Mas, às vezes, o que nós estamos querendo não é da vontade de Deus. Eu lembro sempre da oração do Senhor Jesus. Pediu para que Deus afastasse dele aquele cálice, mas que fizesse a vontade dele. Então, Deus não houve resposta, porque a vontade de Deus naquele momento era que o Senhor Jesus enfrentasse a cruz. E às vezes Deus permite um problema, um problemão, uma dor de cabeça para nós, um tubarão dentro do nosso aquário, para que a gente não morra, para que a gente possa ser atraído ainda mais para a presença de Deus. 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E o comentário do 4 diz o seguinte: meus filhos andam na verdade. Com um coração de pai e de pastor, João se regozija em saber da conduta fiel dos seus filhos na fé. Para o verdadeiro servo de Deus, não há motivo de maior alegria do que ver uma pessoa se entregar ao Senhor Jesus e ter sua natureza transformada. Cada pessoa que entra na família de Deus, por meio do trabalho de um servo, é motivo de grande recompensa divina para ele. Então, não há prazer melhor e maior do que nós pregarmos a palavra de Deus e saber que há pessoas que estão ali ouvindo, atentas à palavra de Deus e dispostas a praticar e colher os frutos, dar o testemunho dela. 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. O comentário: procedes fielmente em tudo. O comportamento de Gaio, bem como sua firmeza na fé, sua sinceridade e a sua hospitalidade, eram evidências da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Ele também era um encorajador dos missionários e dos cooperadores da obra de Deus, pois os ajudava generosamente com alimentos, roupas e abrigos. No 6. Os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas.
e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então veja que a mesma situação de corrupção que havia no meio dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, né? Agora vem se encontrando também na igreja. Quer dizer, esse homem aqui, ele começou a fazer uma obra contrária à obra de Deus. E às vezes hoje as pessoas, quando veem que um pastor está mal, caiu na fé, ou vai para a internet somente para falar mal da vida dos outros, e ela termina por acreditar, quer dizer, a mesma coisa acontecia no passado, acontece hoje. Você que tem que cuidar da sua fé. Guarde a sua fé olhando para a palavra de Deus. E aí ele diz aqui, no 11, amado, não sigais o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Comentário do 9 ao 11. Diótrefes era um homem ambicioso que não visava os interesses da obra de Deus, mas os próprios. Apesar de fazer parte da igreja, e ao que tudo indica, ocupar até uma posição de liderança, não respeitava a autoridade do apóstolo João. A afirmação que Diótrefes procurava ter o primado significa que ele gostava de ter preeminência, isto é, ele cobiçava alta posição para ser o primeiro entre todos os servos. Seu espírito arrogante o reduziu na história da igreja, ele atribuiu apenas essa menção decorosa, desonrosa, a fim de revelar a sua má conduta e o seu péssimo caráter. No 12 diz, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Comentário do 12, todos dão testemunho. Demétrio era um homem fiel e sua conduta provava isso. Ele conservou sua boa consciência diante de Deus e dos homens, por isso alcançou o bom testemunho. As Escrituras trazem nomes de pessoas que, por causa da sua fé, foram aprovadas pelo Altíssimo, mas também registram os nomes daqueles que foram reprovados por sua maldade. Constatamos com isso que o Senhor jamais fica indiferente às atitudes humanas. Por isso está escrito, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Sabe, nós não temos que estar preocupados com o que os outros pensam ao nosso respeito, se bem ou se o mal, não importa. Mas nós temos que ter uma preocupação, dar um bom testemunho de um bom cristão, seja onde for e em que lugar for, mas não estar preocupado com o que os outros pensam. Aqui nós vemos, as más obras de Diótrefes, quer dizer, tinha uma ambição, quer dizer, ele ainda era manipulado pela sua vontade, a carne, mas também temos Demétrio, um homem fiel, que não tinha ambições, mas que dava um bom testemunho. E para terminarmos, no 13, tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. E assim terminamos essa carta. Agora vamos entrar em Apocalipse, E que o Espírito Santo nos ilumine para poder trazer a luz sobre esse livro que é tão precioso, a revelação do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.